levando sempre para vocês informações e esclarecimento. Sempre levando para vocês informações e esclarecimentos da verdade que liberta. Observe, meus amados irmãos, como é importante conhecermos a verdade de Deus em relação do que Deus pede para nós, para que estejamos em comunhão com Ele, sendo aceito por Ele e vivendo pela fé nele. Nós precisamos entender os princípios que Deus estabelece, o meio, a forma, o caminho, o que é a vida com Deus, para Deus. Veja o absurdo do entendimento errado que as pessoas têm. Veja o absurdo que as pessoas vivem em relação a uma vida de consagração a Deus. Quando as pessoas não conhecem a verdade de Deus, essa verdade que liberta de uma vida maldita, de uma vida desviada de Deus. Você só pode ter a vida com Deus, andar com Deus, quando você conhece a verdade. Para que por essa verdade você se conduza. Um minutinho. Portaria? Não. Tá do mesmo jeito. Deve ser o sistema. Vai. Então, você está entendendo isso? Então eu quero levar para você isso. O absurdo, não é, que as pessoas vivem em nome de uma fé, em nome de uma vida, em nome de um entendimento de Deus. Observe algumas coisas que as pessoas são ensinadas, e esses ensinamentos são dados para as pessoas dentro das religiões. Por isso que eu sempre estou convidando as pessoas a refletir, usar o senso crítico, analisar o que Deus nos ensina na palavra, o que Jesus trouxe como a verdade de Deus, para que a gente ande em uma vida séria e verdadeira com Deus. O que Jesus ensinou, qual a direção de Jesus? As religiões, os seus ensinos são anátemas, todas elas. Não faço acepção de nenhuma, todas são anátemas. Por quê, irmão Wellington? Todas as religiões são anátemas. Por quê? Porque todas as religiões, o conceito que ela forma em você sobre vida com Deus é dentro dos preceitos dos homens. Não é aquilo que Deus nos orienta. Porque se você quer conhecer a verdade de Deus, você não vai conhecer essa verdade dentro de nenhuma religião. A verdade de Deus, ela está estabelecida para o nosso conhecimento no Evangelho de Cristo. Não pelos conceitos das religiões, formulada dentro dos preceitos dos homens. Então veja o absurdo das coisas. Tem pessoas dentro da... Deu uma queda aqui na internet, mas eu vou continuar o que eu estava falando. Vejam o absurdo das coisas. Tem pessoas dentro das religiões que são instruídas e ensinadas a não comemorar aniversário. Tem pessoas dentro das religiões que não tomam café, não comem isso, nem aquilo outro. Isso tudo em nome de Deus, em nome da santificação da fé. Tem pessoas que não colocam uma bermuda, não vestem essa roupa nem aquela. Isso tudo dentro de um fanatismo, de um exagero de santidade. Uma santidade que eles buscam por eles mesmos. E a santidade para com Deus não é essa. A santidade, a vida para com Deus, a consagração a Deus, não é dessa forma, cumprindo essas ordenanças religiosas. Então tem pessoas que não faz isso, não faz aquilo. Tem pessoas que se apartam dos amigos, das famílias, em nome de fé. Enquanto Jesus não mandou ninguém fazer isso. Só que eles são instruídos dentro das religiões, pelos líderes, os pastores, os papas e padres, seja lá quem for o nome desse que está nessa posição, ancião, apóstolo, presbítero. Eles são ensinados erradamente
por homens que falsificam a palavra, por homens que colocam o meio da santidade para com Deus dentro das ordens e ordenanças das religiões, das igrejas, usos e costumes, doutrinas de igreja, observação de igreja. Vocês estão entendendo isso? Então o povo vive dentro dessa direção, preso, escravo, submisso a um sistema religioso, escravizado dentro do jugo que a religião impõe por meio da ordenança dos homens. Eu estava uma vez numa igreja que eu fui, não vou mais para certos locais chamados igreja, porque não convém, não edifica, não me traz nenhum crescimento, nenhuma edificação para a minha vida de fé com Deus. Então não é importante eu estar nesses lugares. Eu preciso estar num canto onde eu sou edificado com o conhecimento, com a instrução, com o ensino da palavra de Deus. Não estar num canto por uma formalidade, né, para viver uma social, para poder ter a satisfação de cumprir aquele dever naquela social, naquela formalidade religiosa. Isso não me edifica. Não foi essa a direção que Cristo nos deu como igreja para viver. Então eu estava dentro de uma certa igreja, desses locais, né, onde chamam de igreja, casa de Deus, e eu sentado ouvindo, porque eu sempre fui prudente. Eu nunca me deixei levar pela emoção. Enquanto o povo está lá se manifestando, gritando, outro dando glória, outro pulando, outro correndo, outro marchando, eu estava ali analisando tudo que estava acontecendo e pedindo a Deus direção. Como eu conhecia a palavra de Deus, essa é a direção que Deus nos dá na sua palavra, eu via muitas coisas que não condiziam com a palavra. Principalmente dentro da doutrina de Cristo, dentro da verdade do Evangelho. Eu dizia, não, o Evangelho não ensina isso. O Evangelho não me leva a praticar isso. E lá o povo orientando, pregando, dizendo, é assim, porque Deus manda, Deus está determinando, Deus está ordenando, Deus está revelando. E eu, não, mas isso aí não está me trazendo conhecimento de Deus. Isso está trazendo, é uma confusão na mente. Isso está trazendo, é uma bagunça de informação. Então, eu estava dentro de um determinado local desse chamado igreja, né, fui participar de um momento de 2 horas da formalidade, e olha o absurdo que eu vi uma tal pregadora, né, pregando, dentro do histerismo, dentro do fanatismo. E essa pregadora, ela pregou dizendo a seguinte coisa. Isso é uma dos absurdos que eu ouvi sendo pregado dentro das igrejas. Rapaz, é muita coisa horrível, muito absurdo, muito anátema, muita coisa banal que o povo está aprendendo dentro das igrejas. Gente, despertem. E essa tal pregadora, ela chegou pregando e dizendo assim, olha, irmãs, se dirigindo para as irmãs, Deus está mandando você preparar, juntar os pés. Olha a pregação, olha a advertência, olha a exortação que essa pregadora estava dando. Olha o conteúdo dessa pregação. Olha, irmãs, Deus está mandando dizer a vocês que junte os pés, porque tem irmãs aqui que está dormindo de calcinha. E se Jesus voltar nessa hora, você não vai. Você que está de calcinha, você que está de camisola, você não vai, irmãs. Esteja pronta, esteja preparada para quando Jesus vier você voltar. Não durma de calcinha, não durma de camisola. Irmão, que absurdo, irmão. Que coisa vã essa irmã estava pregando em nome de Deus, que Deus estava cobrando das irmãs. Irmã, o que me faz ser propriedade de Deus, está em Deus, na garantia de subir quando Jesus voltar, não é uma roupa, irmã, não é uma religião, não é um usos e costume, porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, não é o que está fora, é o que está dentro. Você pode estar bonita, formada, vestida da cabeça aos pés, que nem as mulheres muçulmanas, porque se for para subir ao céu por causa da roupa, quem vai é as muçulmanas, que se vestem da cabeça aos pés. E aí? Muitas crentes não vai não, viu? Então essa irmã estava pregando esse absurdo. Que pregação anátema, irmão. É isso que o povo tem ouvido nas igrejas. Usos e costume. O povo está santificando sua vida no anátema. Tem nada a ver isso. Quando Jesus vier, vai ter várias ocasiões, onde muita gente vai estar em várias ocasiões. E o que vai impedir você de subir não é a roupa que tu estás.
Não é o local que tu estás ou não estás. Não é a comida que tu come ou deixa de comer. O que vai impedir você da comunhão com Deus é o pecado. E o pecado é a mentira, o engano, o fingimento, hipocrisia, guardar mágoa, guardar ira no coração, não perdoar, ser hipócrita, roubar, matar. O pecado é isso. E o homem só vai ser privado da comunhão com Deus se ele permanecer na prática do pecado. Mas se ele se converter a Jesus e começar a andar dentro de uma fé, de uma esperança, firmado, submisso ao senhorio de Cristo, não importa o que ele come, o que ele deixa de comer, o que ele usa, o que ele deixa de usar, porque o reino de Deus não é questão de comida nem bebida, de roupa aqui ou roupa ali, irmão. Aprenda isso. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Mas você está vendo o que é que as pessoas estão sendo instruídas a viver como uma vida de santidade para Deus? Que absurdo a irmã pregar. A irmã vai entrar numa intimidade que não pertence a ela. Ela quer ser Deus. É isso que os pregadores, que os pastores, que os líderes dos grupos fazem com aqueles que estão seguindo a eles. Eles dominam o povo como se fosse Deus, determinando o que o povo tem que fazer, o que não pode fazer, o que tem que vestir, o que não tem que vestir. Você acredita que tem igrejas que proíbem os homens de usar barba? Se usar barba, não participa do conjunto. Se usar barba, não tem oportunidade, não prega. Se usar barba, não faz parte do grupo. Que é isso, irmão? Isso é a religião que coloca esses fardos pesados. Jesus veio para livrar você desse fardo pesado. Saia do meio, saia desse ajuntamento, saia dessa direção. Se converta a Cristo, conheça a verdade para você ser liberto. Olha o absurdo das coisas que as pessoas estão ensinando dentro das igrejas. Olha, se você não estiver aqui nesta igreja, se você não estiver aqui cumprindo as devoções, as obrigações, os trabalhos neste local, você não é salvo. Se você não for batizado para ser membro, propriedade deste ministério, você não é salvo. Olha o que o povo está aprendendo. Não, se você não estiver guardando o sábado, você não é salvo. O povo está preso dentro desses enganos. Isso não é o evangelho. Vá buscar conhecer, examinar o que o evangelho de Cristo nos ensina para a nossa vida com Deus, a nossa salvação, a nossa comunhão. Vá buscar conhecer a verdade do evangelho para você se manter nela por onde você é salvo. O evangelho é a informação que nos dá o conhecimento para a salvação. Paulo vai dizer isso, Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação não está dentro de uma instituição, de uma religião, guardando usos e costumes, deixando de comer isso, de usar aquilo. Você não pode ali. Tem pessoas, irmãos, que é privado de um lazer, que não é pecado. Você pegar sua família e ir para uma praia, colocar uma roupa decente, adequada para aquele lugar. Não é pecado. É você que faz o ambiente. Não, mas ali tem muita mulher assim, assim. Meu irmão, cada um vive do seu jeito. Vá buscar aproveitar a oportunidade. Não é pecado você pegar a família e ir para uma praia. Bota um calção fino. Não, mas não pode usar calção. Não pode ficar sem camisa. Não pode isso. A mulher não pode botar um biquíni, um maiô, porque está escandalizando. Não, isso quem cria é a religião. Isso quem cria é a religião. Isso não é princípio de Deus. Essas questões de usos e costumes que as igrejas aplicam no povo, isso não é. O cara é privado de ir num parque de diversões. Não posso, porque ali só tem ímpio. Eu não posso estar onde o ímpio está. Então saia do mundo. Você tem que ser luz no meio das trevas. A luz não clareia onde tem luz, não. A luz clareia onde tem trevas. Se você não estiver lá, qual a diferença que vai ter? E a diferença não é no seu traje. A diferença não é no seu uso e costume. A diferença não é na sua santidade religiosa. A diferença é no seu entendimento. Porque a mudança de Deus é aqui, ó, não é aqui não. Tem muita gente bonitinha, formada de paletó, gravata, sendo religioso, vivendo a prática do bem. Se fosse assim, o mundo inteiro seria salvo. Porque o mundo inteiro vive a religiosidade, vive a prática do bem, vive os usos e costumes, mas a salvação não está por esses meios.
A salvação é em Cristo. Paulo vai dizer que se você está em Cristo, nenhuma condenação há. O que você não... Ninguém está dizendo aqui, tem que se vestir assim, tem que mostrar as partes, tem que andar depravado. Não. Questão de veste é questão de pudor, é questão de consciência do ambiente. Claro que eu não vou ir para uma audiência pública dentro de um fórum, dentro de um tribunal, de short, de camiseta. Eu tenho que ir adequado para aquele ambiente. Agora, ir para a praia, de roupa até o calcanhar, como eu vejo irmãos fanáticos, religiosos, que escandaliza assim, com essa radicalidade na religiosidade, pensando que isso é santidade. O cara ir para a praia de calça, de paletó, a mulher tomar banho de vestido até os pés. Rapaz, isso é uma ridicularidade, irmão. Isso não é santidade, não. Tu não está chamando a atenção de ninguém para Deus, não. Tu está escandalizando, irmão. Isso é coisa de fanático. Não, porque Deus não pode, porque Deus não quer, é pecado. Vocês não sabem. Eu vou dizer uma coisa aqui agora. Vou dizer uma coisa com toda certeza. A maioria desses religiosos fanáticos que buscam a santidade pela sua forma de vestir, pela sua religiosidade, pelos seus usos e costumes, as obrigações que ele vive na igreja, ele se sente mais santo do que os outros. Essas pessoas religiosas não conhecem nada de Deus, não sabem o conceito de pecado. Não sabem o conceito do que é pecado. Não sabe. Tudo para ele é pecado. Ah, não posso ouvir uma música do mundo. Agora escuta a música do sistema religioso evangélico, que muitas vezes vai de encontro à verdade do evangelho. Músicas gospels evangélicas, que a letra delas é uma aberração em relação ao evangelho. Ensina tudo errado. Eu não posso ouvir, é tudo aquilo que contraria a verdade de Deus, a graça de Deus. Mas ouvir músicas com letras que cante a história, que cante um relacionamento de um homem com a mulher, que cante a história de uma cidade, a história de um povo. Eu não sou privado de ouvir isso. Deus não me impede de ouvir isso. Estou falando de mim. Eu prefiro ouvir músicas de Roberto Carlos, de Luiz Gonzaga. Não música que venera a idolatria, mas esses homens têm músicas. Esses homens que têm dom para isso, tem músicas com letras lindas, que fala do amor de um homem com a mulher, que fala de uma cidade, que fala de um povo, que fala de uma história. Não é pecado ouvir isso. Eu prefiro ouvir música de certos cantores comum do que muitos hinos que dizem que é para adorar a Deus, desses cantores gospel evangélico. Principalmente esses hinos de reteté, é fogo, é poder, pisa na cabeça do diabo, pisa na cabeça do diabo, o diabo vai correr. Isso não é música que edifica ninguém não, irmão. Isso é música de fanáticos. O cristão ele tem que ter uma vida consciente, lúcida, sóbria. Ele tem que ter entendimento, ter uma fé, não uma fé louca, uma fé cega, uma fé dentro do histerismo. O cristão tem que ter uma fé inteligente, racional, consciente, dentro de um princípio da palavra de Deus. E aquilo que a palavra não me ensina a não viver, aquilo que a palavra não me ensina a não praticar, eu não vou guardar isso, porque quem ensina isso é os homens. As religiões impõem as suas regras individualista, exclusiva. Cada religião tem a sua. Por exemplo, que absurdo, né? As pessoas que estão dentro do sistema religioso, da Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, eles não comemoram aniversário. Não porque é paganismo. Paganismo é a doutrina que eles vivem. Eles não doam sangue para uma pessoa que estiver precisando. Pode ser o parente que estiver morrendo precisando de sangue. Eles não doam sangue. Por quê? Não é porque a palavra de Deus impede. Jesus não deu essa regra para ninguém. É porque a religião. Veja o que a religião faz com as pessoas. Teve um caso aqui em Jaboatão que a justiça teve que intervir. Porque tinha uma família de um adepto do Testemunho de Jeová morrendo. E eles não queriam que o filho recebesse sangue. E se o filho não recebesse sangue, ia morrer. A justiça teve que intervir para a criança não morrer. Olha que coisa maldita de Satanás. Mas eles aprendem isso na religião. Eles entendem que isso aí é para santificar Deus. É para obedecer a Deus. Você está entendendo o que é que a religião faz com as pessoas? Cega.
deixa fanática, leva elas a viver uma vida suicida, morrendo para com Deus, desviando de Deus, pensando que estão indo para Deus. Você está entendendo isso? Aí vem aí grupo... Olha, gente, faz uma pesquisa aí de grupos religiosos que se suicidaram. Se suicidaram. O genocídio no meio de muitos grupos religiosos. Teve uma seita lá no Peru. Eu estava vendo essa reportagem. Teve uma seita lá no Peru de um grupo religioso que cometeram suicídio coletivo em nome de fé em Deus. Porque, o líder dela levou, parece que foi 235 pessoas a tomar veneno em nome da fé. Um ato de fé. E todos tomaram e morreram. Rapaz, você precisa conhecer a verdade, tá? O que é que os líderes religiosos das igrejas... Caiu aqui de novo a internet, mas a gente voltou. Eu estava dizendo, o que é que os líderes religiosos, os pastores das igrejas evangélicas fazem com o povo? Prende o povo, manipula o povo, escraviza o povo dentro das suas igrejas e instituições, onde o povo tem que prestar serviço ali, tem que ser devoto e praticante ali, tem que oferecer o sacrifício ali, tem que viver a vida com Deus ali, porque ali é onde está centralizado toda a vida com Deus, para que os adeptos entendam que estão servindo a Deus dentro das instituições igreja. Meus amados irmãos, e o povo vive a formalidade de cada doutrina, de cada usos e costumes que as igrejas dão. Tem igreja a Cristo, entregaram suas vidas. Caiu de novo, a internet está muito fraca, mas eu vou concluir agora. A maioria do povo dentro das igrejas dedicam suas vidas, consagram suas vidas, oferece suas vidas em sacrifício, não é a Deus, é a religião, é a instituição. Por isso que vocês precisam ouvir o que Jesus disse: se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não está dentro do que ensinam os pastores dentro das igrejas. A verdade está dentro daquilo que Jesus ensinou. Então seja prudente, vá buscar conhecer a doutrina de Cristo, e nessa doutrina, persevere nela, que é por onde você pode ser salvo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. 1 Timóteo 4,16. E se alguém vem ter convosco e não vos traz o ensino da doutrina de Cristo, não receba nenhum outro ensino, porque o tal não tem a Deus. Não o receba. Aparta-te do tais. Romanos 16:17. Segunda carta do apóstolo João. Capítulo não tem capítulo. Versículo 8 ao 11. Dá uma lidinha lá e vá conhecer a verdade, por onde você pode ser liberto. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?